Boa tarde a todos. Primeiramente, todas as vezes que eu venho aqui, eu digo a mesma coisa, né? Quando eu chego aqui, eu sinto que cheguei em casa, né? Então é uma casa que eu sinto como se fosse minha também, como se fosse que estivesse entrando num ambiente já muito familiar, né? Então é com grande alegria que nós adentramos aqui, né? Com grande alegria que nós sentimos as duas presenças, né? A presença física de cada um de vocês, né? E a presença espiritual. Tanto daqueles que também estão conosco aprendendo, como aqueles que já sabem mais um pouquinho do que nós, não é? E aqueles que sabem ainda muito mais do que nós, que enche esse ambiente com essa atmosfera tão agradável, né? Que a gente sente aqui a presença da espiritualidade maior acolhendo cada coração. Então, é com o coração em festa, né, que eu estou aqui e agradeço mais uma vez, né, o convite e essa oportunidade. Hoje, espero que tenham paciência comigo, porque hoje eu vou estrear um modelo de palestra um pouquinho diferente. Confesso-vos que eu ia fazer um meio termo, mas não sei por que o meio termo não ficou gravado na pen. Então vai ser o termo que eu tinha pensado um pouquinho antes mesmo, que é uma palestra sem PowerPoint, tá bem? Vou usar vídeo e outras coisas, mas não vou usar aqui os slides, tá bem? Então, se não correr tão bem, tenham paciência, porque é a primeira vez que eu vou fazer esse modelo. E é a segunda vez que eu vou usar um outro modelo. Então, hoje é a segunda palestra do outro modelo que eu já fiz em outra casa, que tem o título de Palestras Objetivas. Não que eu tenha pretensão de que elas sejam verdadeiramente objetivas, tão claras, mas é porque eu sempre venho com um objeto, né? Então sempre, é a segunda vez, trouxe um objeto que tem a ver um pouco então com o tema da palestra, está nessa caixa, tá bem? A palestra hoje tem como título A Depressão na Visão Espírita, tá bem? E trouxe um objeto. Então está aqui na nossa caixa. Vamos abrir e vamos tirar. E o objeto então que eu trouxe é um objeto simples, uma folha em branco. E por que essa folha em branco? Para simbolizar para nós aquilo que Deus nos dá todos os dias da nossa vida e em todos os momentos, que é a bênção do recomeço. A oportunidade que nós temos de recomeçar, seja em que aspecto da vida nós estivermos, seja em que idade estivermos, seja em que plano da vida estivermos, seja no plano ainda físico, seja no plano espiritual. Deus concede a cada um de nós, em cada momento, a bênção do recomeço. E é por isso que o sol nasce a cada dia, simbolizando para cada um de nós essa oportunidade. Então, não há sofrimento nesse mundo que não tenha um momento em que seja chegado o fim, ou a compreensão mais extensa. Que nós possamos então hoje, né, se Deus quiser, ter essa visão da depressão, né, dentro da ótica do Espiritismo, que é uma ótica de esperança, de recomeço. E para a gente começar, eu trouxe primeiramente um vídeo, que é um vídeo que foi publicado pela Organização Mundial de Saúde, justamente para chamar a atenção sobre a questão da depressão, para que as pessoas possam identificar algumas características que possam se aperceber em si ou nos seus familiares, algumas características da depressão e buscar ajuda. Então, primeiramente vamos ver aqui um vídeo que é um vídeo simples, alguns de vocês podem já ter visto, chega 4 minutos, 5 minutos, não é muito comprido, tá bem? Para a gente ver aqui então algumas características para a gente entender um pouco mais do que a gente está a falar, tá bem? Então vamos aqui colocar. Eu tinha um cachorro preto e seu nome era Depressão. Tem que aumentar, né? Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida. Quer aumentar? Não tá, não é isso. Vem aqui. A gente pode estar trocando. Ah, tá bem. Se não me engano, é esse aqui.
Então ela começou, eu tinha um cachorro preto chamado depressão, tá bem? Todos conseguem ouvir? Sim. Parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir mais velho do que eu era. Enquanto o resto do mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo através do cachorro. Atividades que antes me traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo. Ele gostava de arruinar meu apetite. Ele mastigou a minha memória e minha capacidade de concentração. Com ele, era necessária força sobre-humana para fazer qualquer coisa. Em eventos sociais, ele espantava para longe qualquer confiança que eu tinha. Meu maior medo era ser descoberto. Eu me preocupava que as pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto. Então, investi vastas quantidades de energia para escondê-lo. Manter uma mentira emocional é exaustivo. O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava meu amor e enterrava minha intimidade. Ele adorava me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ele também gostava de me lembrar o quão cansado eu estaria no dia seguinte. Ter um cachorro preso não é se sentir triste ou para baixo, é pior. É não ter a capacidade de sentir. Eu envelhecia e o cachorro preto ficava maior, aparecendo toda hora. Eu tentava espantá-lo, mas frequentemente ele vencia. Cair se tornou mais fácil do que se levantar novamente. Então, eu me tornei bom em me automedicar, coisa que não ajudava de verdade. Em certo ponto, me senti totalmente isolado de tudo e todos. O cachorro preto tinha finalmente conseguido sequestrar minha vida. Quando se perde a felicidade em viver, você começa a questionar qual é o motivo da vida. Foi quando eu procurei ajuda profissional, meu primeiro passo para me recuperar e uma reviravolta em minha vida. Descobri que não importa quem você é, o cachorro preto afeta milhões de pessoas. Todos podem ser afetados por ele. Não existe pílula mágica. Medicação ajuda alguns, outros precisam de outra abordagem. Também aprendi que ser emocionalmente sincero com as pessoas próximas pode mudar tudo. Acima de tudo, aprendi a não temer o cachorro preto, e até eu ensinei alguns truques. Quanto mais cansado e estressado você está, mais alto ele late. Aprenda a ter a mente serena. Exercícios físicos são tão eficientes quanto medicamentos para tratar a depressão. Ande ou corra e deixe para trás. Colocar seus sentimentos no papel pode aliviar o peso emocional e ser revelador. Lembre-se das coisas às quais você é grato. Não importa quão ruim a sua vida esteja, tomar os passos certos e conversar com as pessoas certas fazem os dias de cão passarem. Eu não diria que sou grata ao cachorro preto, mas ele tem sido um professor incrível. Ele me forçou a reavaliar minha vida. Aprendi que, ao contrário de correr dos meus problemas, devo abraçá-los. Quem sabe o cachorro preto faça sempre parte da minha vida, mas ele nunca será a fera que já foi. Nós temos um acordo. Por meio do conhecimento, paciência, disciplina e humor, até o pior cachorro preto pode ser curador. Se você está com problemas, nunca tenha medo de pedir ajuda. Não existe vergonha em fazê-lo. A única vergonha é deixar a vida passar. Organização Mundial de Saúde. Então, nós, primeiramente, gostaríamos de trazer esse vídeo para trazer um esclarecimento. Dentro da doutrina espírita, às vezes nós encontramos um pouco interpretações que não ajudam quem esteja passando por um processo de depressão. Então, a primeira questão
que a primeira mensagem que eu acho que é extremamente importante nós trabalharmos em depressão na visão espírita é que a depressão ela é uma doença. Ela é uma doença. Como ela é uma doença, ela precisa de tratamento médico. Primeira coisa a ter na nossa mente é isso. Ela precisa, quem esteja passando por um processo depressivo, precisa de procurar ajuda médica. Então esse é o primeiro ponto, né? Procurar um médico de família, ou se não tiver um médico de família, aquelas consultas que tem no centro de saúde abertas, né? Ou se tiver já num quadro muito profundo, com ideia já de autoextermínio, de acabar com a vida, procurar mesmo uma urgência da psiquiatria, ou um familiar levar para essa urgência de psiquiatria. Esse é o primeiro aspecto. Por quê? Porque nós ainda temos uma relação com a doença mental, uma relação ainda muito próxima da que nós tínhamos na época da Inquisição. Né? Nós caçávamos as bruxas e queimávamos. Os doentes mentais, nós também temos com eles, às vezes, e com nós, cada um de nós, quando passamos por um processo, uma relação muito próxima disso. Né? Ninguém que esteja uma crise de asma, nós vamos dizer para essa pessoa assim, vá lá no grupo espírita, você está com um espírito aí ruim, vá lá fazer um tratamento. O que nós vamos fazer com essa pessoa? Se é uma crise aguda, damos para ela um broncoventilador, levamos ela para uma urgência para que ela não possa desencadear aqui dali um processo ainda mais grave e ela vinha até a desencarnar. Não é isso? Só que com a doença mental nós fazemos muito assim, nós falamos, vai lá no grupo espírita, né? Vai lá participar de uma reunião, você só coloca seu nome, vai tomar um passo. Ou seja, às vezes nossa primeira abordagem com uma doença mental não é a abordagem de procurar uma ajuda médica. Então, a primeira mensagem que é muito importante para nós, que as associações médicas espíritas trabalham, que os médicos que têm essa abordagem também ligada ao espiritismo trabalham, que a depressão é uma doença e como tal precisa de ajuda médica. É como também se estivéssemos com uma fratura da perna, quebrássemos a perna, também não diríamos para a pessoa, vai lá tomar um passe, diríamos isso. Não, você precisa ir para o hospital, precisa fazer o tratamento disso. Então, que a nossa visão da saúde mental seja uma visão da doença mental, seja uma visão como qualquer outra doença, que leve a pessoa então a buscar a vários tipos de ajuda, primeiramente uma ajuda médica. Né? Porque nós vamos depois ver outros vídeos, a ajuda de Deus, ela não está só numa casa religiosa. A ajuda de Deus está em toda parte. Está do lado do médico, quando se esforça para fazer um bom diagnóstico, fazer uma boa prescrição. Está no laboratório ligado à investigação, quando estão pessoas ali dedicadas a conseguir então desenvolver um bom medicamento. Está no consultório de um psicólogo, quando procura entender aquele paciente que está na frente dele, compreender um pouco mais as suas dores. Está por trás de um terapeuta ocupacional, está por trás de alguém que trabalhe com o desporto, está por trás de um familiar. A ajuda de Deus está em todos os lugares. A espiritualidade está em todos os lugares. Então, a partir disso, nós desmistificarmos um pouco a noção de que, ao estarmos com algum sofrimento psíquico, algum sofrimento mental, pensarmos na abrangência dos lugares onde nós precisamos buscar ajuda e, primeiramente, pensarmos, então, como estamos num corpo físico, precisamos cuidar desse corpo físico. Essa, eu acho que é a primeira mensagem. E depois, essas mensagens que foram faladas aqui no vídeo. Ou seja, esse sentimento de autodesvalorização, a pessoa não vai se sentindo tão bonito, tão bonita, vai se sentindo mais velho, mais velha, vai se sentindo com menos capacidade, com menos competências, né? Vai se sentindo cansado, cansada. São vários aspectos, vai perdendo o prazer de fazer aquilo que a pessoa gostava de fazer todos os dias, as atividades que ela gostava de fazer durante a semana. Não vou, não vai visitar fulano, não vou, vai perdendo essa vontade com os prazeres que ela tinha no seu dia a dia. São vários os aspectos, então, ligados à depressão, que é diferente de uma tristeza, né? Eu posso estar triste hoje e, de repente, amanhã já está um pouquinho melhor, me aconteceu uma coisa mais agradável hoje, eu sinto isso, né? Sinto essa tristeza. Houve uma perda, alguém desencarnou, sinto essa tristeza.
E isso pode, claro, se tornar numa depressão. Mas a depressão é algo que um pouco mais arrastado e que afeta a nossa forma de estar, de funcionar. Nós deixamos de ser tão funcionais como éramos. Eu gostei muito de ver um vídeo que eu vou partilhar com vocês porque é público, do Dr. Roberto Lúcio. O Dr. Roberto Lúcio é conhecido de muitos daqui, né? É um psiquiatra do Brasil, e ele foi, não sei se ainda é, durante muito tempo, diretor do Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E tem um vídeo onde o Dr. Roberto Lúcio vai falando da depressão. E ele expõe uma característica da vida dele para explicar. Ele dizia assim: antes, quando eu atendia os pacientes que sofriam de depressão, e os pacientes me diziam, principalmente as mulheres me diziam, que acordavam pela manhã e que passavam a manhã toda a tentar pensar o que iam fazer de almoço e não conseguiam decidir o que iam fazer de almoço, e chegava na hora do almoço e ainda não tinha o almoço pronto, e que aquilo angustiava tanto elas. Ele dizia, isso é a minha interpretação, né? Se vocês assistirem o vídeo, são com outras palavras. Ele dizia que não conseguia entender muito bem o que era esse vazio na cabeça que elas sentiam. Só que ele passou por um processo de adoecimento e durante um tempo ele não pôde fazer a reposição hormonal que era necessário nesse processo. E ele então começou a sentir assim, um pouco com a cabeça oca, vazia. Ele ia para as reuniões para discutir os casos clínicos dos doentes e não conseguia pensar muito bem sobre aqueles casos, não conseguia sugerir muito bem um enquadramento clínico, até que um dos técnicos de saúde presente na reunião, né, de forma muito afetuosa, se aproximou dele e disse, isso ele contando, que talvez fosse melhor ele participar das reuniões quando ele pudesse fazer novamente a reposição hormonal, para que ele pudesse estar então nesse período, né, mais descansado. Que aí é que ele se deu conta mais ainda do processo que ele estava vivendo, né? Então eu acho que essa é uma característica que eu acho que é interessante transmitir. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas associam depressão à tristeza e não associam a um cansaço, a um cansaço. A pessoa acorda cansada e já tem a cabeça vazia, tenta pensar no que fazer, se organizar e não consegue. Então isso também é uma característica, não só, mas é uma característica. Se isso impede a pessoa de fazer as atividades que ela normalmente fazia, é um sintoma, né? E eu achei interessante dividir com vocês esse vídeo que eu vi do Dr. Roberto Lúcio, porque eu achei também tão humano da parte dele, né? Também de dividir esse acontecimento da vida dele, uma pessoa com tanto conhecimento, né? Psiquiatra, espírita, né? Trabalhou tanto em prol da saúde do outro, dirigente do hospital, também passou por um processo depressivo, no caso por uma privação hormonal, e conseguiu fazer uma interpretação disso e superar isso. Então esse é o meu caso. Depois também gostaria de trazer para nós aqui um outro vídeo, são dois vídeos, que é um caso, é a Maria Inês. É um relato de um caso, também de uma senhora, que passou por um processo de depressão. Esse é um relato de um caso que é feito pelo Núcleo Universitário de Pesquisa em Saúde e Espiritualidade, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Quem é o diretor desse núcleo é um psiquiatra também, é o Dr. Alexander Moreira de Almeida. O Dr. Alexander Moreira de Almeida também tem várias publicações na área da espiritualidade e da saúde, e tem esse núcleo que faz parte de uma pós-graduação dentro da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Juiz de Fora. Então, ele traz esse relato desse caso, é uma senhora, ela vai descrevendo o que ela sente, como é que começou o processo, e ele vai então falando um pouco também da abordagem ligado com a espiritualidade. Não é uma abordagem espírita, não é assim religiosa no sentido de ser espírita, mas é da espiritualidade, porque a senhora é
a religião que ela segue, que ela seguia, pelo menos até a altura do vídeo, era católica. Não coloquei todos os vídeos, que eu acho que ia ficar muito cansativo. Depois íamos começar a dormir. Então, o primeiro de vídeo eu vou contar. Então, a senhora começa a relatar como é que era a vida dela e a relação dela com a religião. Então, ela dizia que desde criança ela foi criada na religião católica e que a família dela era muito ligada à religião e muito ligada na questão da humanista, de fazer bem ao próximo. Então eles sempre estavam ligados a alguma atividade da igreja. E até aí tudo bem. E ela diz que o primeiro encontro o primeiro embate que ela tem com a questão religiosa é quando ela se apercebe do lado humano dos padres e das freiras. Ela tinha muita dificuldade em lidar e aceitar com o lado humano dos padres e das freiras, com todas as fragilidades que todos nós temos. Então ela dizia que tinha muita dificuldade em lidar com a vaidade por trás quando a pessoa tinha algum cargo, que tinha mais destaque. Então ela não conseguia entender por que as pessoas religiosas, lideranças religiosas, tinham essa expressão. Então para ela foi o primeiro desconforto que ela teve no processo dela, então, ligado à religião. Depois ela vai descrevendo os acontecimentos da vida dela que, na interpretação dela, a levaram à depressão. Então ela descreve o desencarne do pai, quando ela estava casada, recém-casada, 3 anos. Depois, mais tarde na vida dela, ela descreve esse desencarne do pai. Parece que ela tinha uma relação muito forte com o pai. Então trouxe para ela também um impacto grande, tanto que ela diz, eu perdi meu pai. Depois, num segundo momento, ela descreve então o desencarne do marido. E ela escreve que essa parte foi muito dolorosa para a família toda, porque o marido dela desencarna 20 dias antes da filha ter o filho, a filha estava grávida, então teve um impacto muito grande ali na família. Depois, nesse conjunto, ela descreve que o filho saiu de casa para fazer uma pós-graduação e que a filha também tinha casado e também não estava em casa. Ou seja, ela se vê em casa sozinha e tendo que cuidar de tudo sozinha, sendo que ela sempre tinha ali pessoas próximas, o marido, os filhos. E depois ela ainda descreve que um pouquinho mais à frente, a mãe dela começa a mãe, que era autônoma, vivia na casa sozinha, autônoma, começa a passar por um processo de doença degenerativa, de demência, de Alzheimer. E que no momento, passado o tempo de doença, no momento em que a mãe a começa a chamar de mãe, ou seja, mãe, já perde a referência e começa a chamar a filha de mãe, ela diz que aí para ela foi muito forte. E foi então o momento em que ela considera que ela realmente ela ficou mesmo deprimida. E aí nós vamos ver então a partir do vídeo 2, onde ela continua contando o processo dela e o início da terapia dela, como é que ela começou a sair do processo de depressão. Tá bem? Eu achei interessante trazer esse caso, porque eu achei que ela tinha muita lucidez em relação ao processo dela, e conseguia contar o caso assim de forma que a gente pudesse compreender. Depois no vídeo, em algum momento, vocês vão ouvir o Dr. Alexander Moreira, porque como esse vídeo foi feito nesse núcleo de pesquisa, em colaboração com outras pessoas, possivelmente que trabalham lá, vocês vão ouvi-lo também dizendo um pouquinho, também explicar um pouquinho do caso em relação à senhora. No episódio anterior, começamos a contar a história da Maria Inês, professora universitária,
No episódio anterior, começamos a contar a história da Marinense, professora universitária que, por conflitos com sua religião e vários desafios que foram se acumulando em sua vida, terminou em um quadro depressivo. E nessa segunda parte, a história continua. Por exemplo, você perdeu um amigo naquele dia, ou um amigo seu mudou para outra cidade, você vai perder a convivência com ele. Você está triste, você não está deprimido. Você está passando por um momento de tristeza. Esse lado da tristeza passou a ser tomado como depressão. E aí as pessoas passaram o quê? De repente os processos que são depressivos e que precisam de atuação são olhados como se não fossem tão importantes. Se você está num processo que você considera como tristeza, entre aspas, e aquilo está rendendo, aquilo não é uma tristeza só. Agora, as pessoas também perderem esse medo de se dizerem deprimidas, sabe? Se colocarem na mão de pessoas competentes que vão cuidar de você. E não achar que qualquer coisa vai te curar. Não é qualquer coisa que vai te curar. Se você precisa ser medicado, você tem que aceitar que você tem que ser medicado. Você não é menos, você não é maluco porque você está deprimido. Você está passando por um processo de doença como outro qualquer, da mesma maneira que um é diabético, outro é gripado, outro é sinusite. Você tem uma depressão naquele momento. E vai tratar com tal. Eu comecei a ver que o meu comportamento em relação às pessoas estava mudando. Por exemplo, eu sou uma professora assim, extremamente carinhosa com os alunos, nunca levanto a voz, aquela professora que só pode colocar no colo. Eu comecei a dar broncas na sala, broncas de uma maneira grosseira. Eu comecei a dar patada nas pessoas, coisa que eu nunca tinha sido, que eu nunca foi minha característica. E um dia a minha filha falou comigo, né? A minha filha falou comigo: mãe, você não está bem, você está ficando deprimido com essa história da avó aqui. Então você vai ter que procurar apoio. A história dela ilustra muito bem as várias formas de utilização da religião para lidar com problemas. Chamamos tecnicamente de coping, essa expressão, coping religioso. E ela começa ilustrando inicialmente alguns casos, alguns exemplos de coping religioso negativo, né? E que começou a haver conflitos com o seu grupo religioso, por uma visão muito idealizada de como deveriam ser os religiosos, e não percebendo o lado humano também desses religiosos. Ao mesmo tempo também, quando começaram a surgir os problemas principais que ela começou a enfrentar, a ideia de que Deus já estaria castigando, testando, e essa era a única percepção, uma percepção predominante que ela tinha, né? Nós chamamos de coping religioso negativo. Os estudos mostram, né, que assim como o coping negativo está ligado mais com mais depressão, pior qualidade de vida, maior mortalidade, o coping positivo está ligado com um todo, maior bem-estar, menos depressão e melhor qualidade de vida. Depois de uma anamnese minuciosa, etc., no final da consulta, ele vira para mim e fala assim: olha, sua saúde ela é feita de 3 pezinhos. Um pezinho é a sua saúde física, a outra é a sua saúde mental. Nessa eu posso te ajudar. E a outra é a sua saúde espiritual, que nessa só você pode cuidar. Aí começou a perguntar, eu comentei com ele toda essa coisa da minha revolta com Deus, que nessa época estava assim, no auge, né? Eu costumava falar assim: está duvidando da minha capacidade de resolver o problema? Pode mandar mais, eu dou conta, eu sou forte. Nessa época, a minha revolta era tamanha que chegava a ter situações assim, de desafiar Deus, sabe? Saí com a receita, claro, mas a principal recomendação era uma mudança na minha postura de vida religiosa. Aquilo me surpreendeu muito. Eu esperava ouvir qualquer coisa naquela consulta, menos isso.
né? Eu acho que esse vídeo tem algumas características que são extremamente importantes. Né? Então, é a procura dela de ajuda, e quando ela vai procurar, ela é atendida então por um psiquiatra que fala dessas 3 vertentes da terapia, né? Que era a saúde física, mental e religiosa, espiritual. Né? E ele até diz para ela que na mental ele poderia ajudar, né? Mas que a religiosa dependia dela. Já tinha visto um vídeo uma vez do Dr. Roberto Lúcio, que ele dizia que nossa saúde mental depende muito da relação que nós estabelecemos com Deus. Quem é Deus para nós? E como é que é a minha relação com Deus? Né? Se eu considerar que Deus é algo que pune, que está o tempo todo nos observando, cercando, e ao menor deslize vai nos punir, castigar, nós vamos ter o que o Dr. Alexander de Almeida disse que é um coping negativo, ou seja, um enfrentamento das situações utilizando os nossos recursos religiosos de forma negativa. Se a minha relação, se a nossa relação com Deus, pelo contrário, é uma relação de solidariedade, de amor, sinto que nos meus momentos mais difíceis, Deus está, de alguma forma, me ajudando, enviando a cada um de nós amparo, auxílio. Isso é um coping positivo. Se eu estou num agrupamento religioso que promove o intercâmbio com as pessoas, que promove a troca, né, entre grupos, casas, igrejas, eu estou num ambiente que promove o coping religioso positivo. Se eu estou num ambiente sectário, que promove o isolamento, o medo, é um coping negativo. E isso traz adoecimento. E acima de tudo, depois eles vão trabalhar um pouco mais. Eu já fiz, uma vez até falei aqui sobre, acho que foi a primeira vez, se eu não estiver enganada, sobre justamente o coping, sobre essa forma de enfrentamento. Toda vez que nós estabelecemos essa espiritualidade internamente, independente dos outros, isso nos fortalece. Se a nossa fé, ela está ligada a algum chefe religioso, algum médium, algum palestrante, sabe? Como assim, um processo meio de idolatria, isso é uma religiosidade externa, extrínseca, externa. A minha fé, a minha força depende de algo que está fora de mim. E se essa pessoa erra, porque todo mundo erra, eu vou abaixo. Ou não quero ver o erro daquela pessoa porque eu não quero admitir que aquela pessoa ou aquela entidade que eu tanto idolatro e admiro falhou, errou. Ao contrário, se eu vou estabelecendo uma fé interna, sentindo que Deus está em toda parte, né, e inclusivamente dentro de cada um de nós, aí nós vamos fortalecer. A nossa relação se torna positiva. Claro que isso é um caminhar. Por isso, né, esse estabelecimento de saber quem é Deus. Confesso para vocês que eu li uma vez um livro que dizia que Deus era uma mulher. E aí eu pensei, se Deus é uma mulher, me entende. Porque sendo um homem não vai me entender, né? E eu era adolescente, então eu lembro que a partir desse momento a minha relação com Deus começa a mudar. Eu pensei, para que Deus tem que ser? Porque eu ainda de uma religião, eu era católica, onde tinha essa visão um pouco ainda antropomórfica de Deus, que Deus era uma pessoa, né? Eu não era espírita, né? Onde consideramos que Deus é a causa de todas as coisas. E então, Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai, Deus é homem, e eu li. E depois, quando essa visão, então, que Deus era uma mulher, me ajudou, ou seja, cada um de nós, né? Trabalhando a nossa relação com Deus, né? Quem é Deus para mim? Como é Deus para mim? Como eu vejo Deus? E a partir disso, trabalhando então essa questão do corpo e como eu enfrento as dificuldades que vão aparecendo na vida, né? Então ali o Alexander, ele tem o Dr. Alexander tem uma extensa, quem gostar de ler artigos ou procurar mais vídeos, porque eles têm, o NUPS tem uma TV, esse núcleo tem TV com vários vídeos curtinhos, onde se pode procurar mais vídeos ou mais artigos, quem gostar.
Então ela começa a perceber isso e ela então começa a trabalhar um pouco mais, nós vamos ver no vídeo seguinte, que é o último, a sua relação com a religião. Ela começa a trabalhar então a sua relação com a religião e, vejam bem, ela está medicada, ela foi ao médico, começou a fazer medicação, né? Começou também a fazer um processo de psicoterapia e também, juntamente com isso, começa a fazer esse trabalho também interno, espiritual. Então vamos ver o último processo, tá bem? Quando ela não termina. No episódio anterior, Maria Inês contou sobre a recomendação principal do seu psiquiatra. A principal recomendação era uma mudança na minha postura de vida religiosa. Confira nesse último episódio da série o desfecho dessa história. Ele falou assim, não, isso hoje está demonstrado cientificamente. Tem evidência científica sobre isso. Bom, eu sou universitária. Para onde eu fui correr atrás primeiro? Eu sentei no computador e entrei no Medline e fui atrás dos artigos. Eu acho que eu muito mais voltei a rezar pela ciência do que por acreditar que aquilo era importante para mim. Aí pegaram e falou assim, tem um padre agora, tem um padre moderno, quem sabe a senhora gosta desse padre? E me passou o programa do padre Fábio Neto, que foi a primeira coisa que eu comecei a ver quando eu voltei a tentar recuperar esse lado meu. Comprei um livro de orações para a noite, peguei minha Bíblia antiga que eu não sabia nem onde ela estava, e comecei a assistir o programa dele, tinha umas mensagens que eu achei interessantes, e aí aos poucos fui começando a rezar, e aos poucos eu fui começando a sentir que eu já não rezava tão mecanicamente, que eu já começava a refletir sobre o que eu tinha lido. Mas, aos poucos, eu fui vendo que existia grupos de pessoas, que não são poucas, que são, assim, fanáticas pelo Pai. Falei, bom, eu não posso ter isso, porque isso você conta tudo aquilo que eu no passado condenava. Eu não tinha muita preocupação de virar padre Fábio dependente, porque eu falei, peraí, eu ser uma pessoa com depressão, melhorar a depressão, virar padre dependente, não dá. Eu não sou uma pessoa fixada nos ritos da religião. Então eu não me preocupo. Se no domingo eu fui à missa, se eu não fui à missa. Se minha filha precisa de mim para ficar com o neto, porque ela tem um compromisso, ou tem que estudar, ou tem alguma coisa, eu abro mão de tudo para cuidar da família. A família para mim é a minha prioridade. O que te mais aproxima de Deus? Isso, a partir do momento que eu consegui atingir isso, houve uma virada tão importante que hoje eu tenho a todo momento a nítida sensação de Deus falando as coisas comigo no meio. E toda vez que eu não sigo isso, eu digo não. Passei também a aceitar os nãos de Deus. E aos poucos eu fui passando a pedir menos e agradecer mais. Então, quando eu quero muito um projeto, o projeto está errado, eu não reclamo mais. Às vezes até mesmo no meu trabalho. Após essa transformação de visão, ela tem visão de mundo, de si mesma, de Deus, da religião, ela tomou várias
aceitar o que não pode ser mudado. Dizendo, aprendeu a administrar a vida dela, como ela diz, sempre com Jesus ao meu lado, aprendendo a entender os sinais que Ele me dá por meio de tudo que acontece. Aprendi a fazer escolhas melhores, respeitar os meus limites e entender os dos outros. Essa nova compreensão religiosa permitiu ressignificar sua existência e com isso se tornou melhor enquanto mãe, enquanto professora, enquanto um ser humano. E é isso basicamente o que ela percebe. Eu não tenho dúvida que foi isso que me tirou da depressão. Sem menosprezar o medicamento que eu tomo, mas que foi isso que me tirou. Isso que me tornou uma pessoa alegre. E não tenha dúvida, a última dificuldade que eu vou ter é a minha mãe que está lá no final da vida. Claro que não vai ser. Claro que eu vou ter outras dificuldades. Então não adianta eu fazer um tratamento de depressão pensando só em conseguir conviver com a morte do meu marido. Não, eu tenho que aprender que eu tenho que ter agora uma espiritualidade que sustenta tudo aquilo que a vida me coloca pela frente. De bom ou de ruim. O que for de bom, eu vou comemorar. E o que for de ruim, eu vou enfrentar. Esse último é muito bonito, né? A forma como ela explica para nós a mudança dela, a relação de mudança dela com Deus, essa compreensão que ela passa a ter que a doença da mãe dela não é o último problema que ela vai enfrentar, né? Que outros poderão vir, que outras coisas boas também poderão vir. Começa a ser grata, né? Ela, não é que ela não fosse antes, mas a gratidão, né, passa a estar mais presente na vida dela. Então é muito bonito, né, a gente assistir esse processo dela, né, esse processo então de espiritualização, né, de trazer uma espiritualidade mais consciente. E eu adorei a parte dela quando ela fala, né, não quero virar uma padre Fábio dependente, não é isso? Então é ali relacionado com o padre, como é para nós em qualquer expressão religiosa, né, não ser dependente de ninguém fisicamente. Né? No sentido religioso, não dependemos de ninguém é, tirando Jesus, ninguém é a ponte para Deus, né? Jesus para nós enquanto cristãos, né? Ninguém é a ponte para Deus. As pessoas ajudam, né? Mas ninguém é a ponte para Deus, né? Essa caminhada é uma caminhada nossa e que, honestamente, pelo menos na nossa interpretação, daquilo que a gente já vivenciou, através da interpretação da mensagem de Jesus, através do Espiritismo, efetivamente isso é um guia de saúde para a nossa mente. Ler as bem-aventuranças, ler as causas das aflições, ler a importância do perdão, estudar, interiorizando gradativamente cada pedacinho, porque nós estamos em processo de aprendizado, né? Nós vamos errar ainda muito. E um aspecto fundamental na depressão e na prevenção da depressão é o perdão. O auto-perdão e o perdão aos outros. A culpa, toda vez que nós nos sentimos muito culpados e com remorso, aquele remorso vai nos corroendo e vai nos adoecendo. Uma coisa é o arrependimento, né? Nós consideramos que fizemos algo que foi errado, nos arrependemos, mas olhamos para nós com muito carinho. Pensamos assim, eu hoje não faria isso, porque eu já sei isso, mas eu não sabia, ou eu não tinha condições na altura para compreender, por isso fiz aquilo. E vou e faço um auto-perdão, perdoamos a nós mesmos por aquele processo. E isso já nos ajuda imenso a evitar várias doenças mentais. Porque a autoculpa, remoer, gera depressão. Ou potencialmente pode gerar depressão.
assim como exigir dos outros que eles assumam um papel na nossa vida ou que preencham um vazio que nós é que temos que preencher. Né? Eu lembro que uma primeira vez da palestra do Dr. Roberto Lúcio, ele falava das mães poupança. Mas eu acho que hoje em dia também tem pai poupança. Então, vai fazendo aquilo com a esperança que no futuro o filho ou a filha retribua. Só que cada um de nós tem a sua vida, né? Igual teve os filhos da senhora Maria mesmo, foi fazer a pós-graduação, a outra casou, não é isso? Então, eu lembro de ver uma vez no hospital um pai carregando uma filha e disse assim: tá vendo, minha filha, hoje eu tô te carregando, quando eu for velhinho você me carrega. E eu pensei, é o pai poupança. Então, vamos tirar essa ideia, é dolorido, mas é melhor a gente tirar isso de uma vez da nossa cabeça para evitar sofrimento maior. Se isso vier, ótimo. Mas se não vier, também, né, não estamos com essa projeção à espera. Porque nós não sabemos o rumo da vida de ninguém, nem nosso, nem deles. Da mesma forma que nós escolhemos determinados caminhos, eles também podem escolher, nem qualquer outro familiar. E aquela mensagem de Jesus, né? Amar o próximo como a si mesmo. O alto amor. Gostar de nós do jeito que nós somos. Porque, efetivamente, acho que já disse aqui uma vez, nós estamos na melhor versão de nós mesmos. Nós nunca estivemos tão bem na nossa vida com essa reencarnação comparado com as outras. Eu sei que isso pode ser uma péssima notícia para alguns, uma ótima notícia para outros, mas nós nunca estivemos tão bem, né? Essa é a nossa melhor versão, né? Então nós já fizemos coisas horrorosas, como já fizemos coisas incríveis, né? E toda vez que nós perdoamos alguém, algum ato, né, que a outra pessoa fez, alguma circunstância, é um auto-perdão. Porque em alguma etapa da nossa vida, seja essa, seja em uma reencarnação anterior, nós fizemos aquilo. Nós fizemos aquilo. E está no nosso nível inconsciente que fizemos aquilo. E enquanto nós não perdoamos o outro por ele ter feito aquilo, nós não nos auto-perdoamos por ter feito aquilo em algum momento. A partir do momento em que eu perdoo o outro, eu perdoo a mim mesma. Em algum momento. Mesmo que de uma forma inconsciente. Né? Se alguém nos abandonou, de alguma forma, trabalhemos esse abandono, né, gradativamente, com todas as etapas que exige, com perdão. Não quer dizer que nós vamos conviver de novo com a pessoa, nós vamos perdoar. E aí nós estaremos nos perdoando por ter abandonado várias pessoas ao longo de nossas vidas e ao longo de nossas encarnações. Não sentindo bem. Eu trouxe aqui, não vou poder falar de todos agora, mas eu trouxe aqui para nós 2 livros que falam muito sobre essa questão da esperança. Né? Uma delas é do Segismundo. Segismundo é o clássico, né, dentro do espiritismo, então um espírito que está tentando reencarnar. É um espírito que na reencarnação anterior tinha assassinado o seu futuro pai, certo? E a espiritualidade diz para ele, até separei aqui a frase, se eu conseguir encontrar assim. Ele diz assim, para Segismundo, que ele estava muito desanimado. Ele pensando assim, que Adelino, que ele seria seu futuro pai, ele está em espírito na casa dos futuros pais, né? Na casa da Raquel, que seria sua mãe, futura mãe, e Adelino, que seria seu futuro pai. E ele está lá em espírito, se preparando para reencarnar. E muito desanimado, porque Adelino, só de sentir a presença dele, né? E muito desanimado. E a espiritualidade diz para ele assim, ele diz assim, reconheço que fui aqui um grande criminoso, mas pretendo redimir minhas velhas culpas. E aí depois o Alexandre diz assim para ele, ora Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você por sua vez? Não complique a própria situação abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Então vejam bem, isso é um espírito superior dizendo para Segismundo, para ele levantar o ânimo, ter esperança de renascer naquele lar, no lar do futuro pai que ele já tinha assassinado numa reencarnação anterior.
Então, seja o que for que nós tenhamos feito na vida, nessa ou em outra, o perdão de Deus e a oportunidade estarão sempre presentes. A nossa folha em branco. Hein? Tem essa aqui também. Aqui também tem outra, antes de eu falar dessa. Tem um outro também que é o Raul. Eu adoro a história do Raul. Porque o Raul é uma história triste. Porque o recomeço. O Raul era casado, tinha filhos. Só que o Raul tinha uma dívida grande. Tinha uma dívida e um seguro de vida. Então o que o Raul pensou? Vou simular aqui um assassinato, morro, mas deixo para minha família o seguro de vida e minha família fica bem. E assim o Raul fez. Engendrou ali um alto extermínio, mas ficou parecendo que ele tinha sido assassinado. Só que aos olhos de Deus não fica claro, né? E o Raul chega então no plano espiritual em condições lastimáveis. Contudo, o Raul tinha sido bom marido, bom pai, e a espiritualidade então considerou que era muito importante continuar amparando aquela família, claro, a Esther, a esposa, também e os filhos, porque ficou a esposa sozinha e parece que aquilo não deu muito certo. Porque parece que afinal de contas a Esther acaba não recebendo o dinheiro, porque as condições lá do assassinato não eram muito claras. E a Esther não recebeu o seguro. Pronto, não deu certo. Ficou sem marido e sem seguro. Estrago completo. Então a Esther estava também começando a ficar um pouco deprimida. E a espiritualidade então se aproxima da Esther para então colocar perto dela, deixa eu ver se está aqui, perto dela então, para que ela tivesse, aqui está escrito assim, colaborando no reerguimento de suas energias psíquicas e cooperando para que se lhe reorganizasse a vida econômica através de colocação honesta e digna. Ela estava entrando num processo deprimido, de depressão. E eles estavam tentando achar alguém próximo de onde ela morava, para que fosse na casa dela oferecer trabalho. Só que só seria possível se ela tivesse, senão nem a porta ela abria, né? Então, a espiritualidade estava trabalhando nisso. E para que ela pudesse reerguer, o que eles fizeram? Um encontro do Raul com a esposa. Então, eles fizeram vários curativos na ferida que o Raul tinha feito nele próprio, né? Que o Raul estava desencarnado. E diz assim para ele: nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. E essa frase que eu gosto imenso. Transforme o remorso em propósito de regeneração. Então, Raul, que tinha fingido um assassinato, né? A espiritualidade desce para ele que ele tem esperança, para que ele enchesse energia para conversar com a esposa e transmitir energias para a esposa que estava aqui encarnada continuar e ter energia para criar os filhos. E assim fez, ele transmitiu, e lá a esposa continuou. E por fim, aqui, antes de soar as 7 badaladas, entre a terra e o céu, temos aqui uma história da Zulmira, que era a segunda esposa então do Amaro. Amaro tinha ficado viúvo, casou-se novamente. E Amaro tinha 2 filhos, a Adelina e o Júlio. E o Júlio era o mais novo. E a Zulmira tinha muito ciúme do afeto do seu marido, né, do pai do Júlio, em relação ao Júlio. E um dia que eles foram para a praia, o que a Zulmira fez? Separou a irmã mais velha, Evelina do Júlio, e deixou o Júlio se aproximar das ondas, para que assim ele se afogasse. Assim fez, assim afogou e desencarnou. Eu quando li isso a primeira vez, eu pensei, pronto, a vida da Zulmira acabou. Daqui pra frente esse livro vai ser uma tristeza, né? Porque a Zulmira fez isso, né? E porque a gente vai lendo aquelas frases, frase por frase, a gente pensa assim, em algum momento ela vai lá, né? Eu pensei, não, a frase seguinte é dizer que ela vai lá salvar o Júlio. Não, ela não vai. E ele então afoga-se. E parece um acidente. Então eu pensei, agora a Zulmira. Mas, como a espiritualidade dá sempre a bênção do recomeço,
com algum sofrimento, em casos mais extremos. É dada a oportunidade, então, do Júlio retornar. O Júlio reencarna como filho da Zulmira. No primeiro nascimento vive pouco tempo. Nesse processo ele também tinha ali algo também a resgatar. Ele sofre um pouco, tem uma doença mais a nível da orofaringe, vive até os 2 anos e pouco, e nesse processo ele desencarna, e Zulmira também trabalha toda essa questão do afeto com as crianças, da perda. Ele desencarna, passado mais algum tempo, ele volta novamente, reencarna novamente agora, completamente já com o seu resgate feito, volta novamente como filho da Zulmira. E ali se estabelece então uma família feliz naquela mesma reencarnação. Ou seja, numa mesma reencarnação, as oportunidades que nós não temos de resgatar e restabelecer os laços. Então, meus amigos, vamos nos livrar da culpa. Né? Que, como se diz, vê que tristeza não paga dívida, culpa também não resgata débito em lugar nenhum. Não é isso? Então, que a gente possa ter sempre no coração essa esperança que a espiritualidade nos traz, que o espiritismo nos traz, do recomeço, da reoportunidade que nós temos a cada dia de recomeçar. Em que pedaço da vida nós estejamos. As pessoas que estão mais velhas, eu espero ela chegar também, eu gosto muito da visão de Emmanuel, quando diz, não sei se é Emmanuel ou se é André Luiz, posso estar confundindo, quando diz que as pessoas mais velhas já estão preparando a próxima infância, né? Então, acho que vocês vão pegar aqui um planeta assim, um bocadinho melhorado, esperemos nós. Das duas, bom, não vai existir mais nada ou vai estar melhorado. Pronto. Não existe mais nada, vamos reencarnar em outro lugar. Né? Se estiver melhorado, é bom sinal. Né? Então, também essa esperança em qualquer etapa que nós tivemos. Né? Então, já estourei aqui o tempo. Agradecer muito a oportunidade também. Muito obrigada.